Então, nesse momento, damos início a mais esta reunião, com o objetivo de auxiliarmos esses nossos irmãos que nos acompanham e também para que possamos aprender um pouco mais sobre a leitura do que vamos ler hoje, adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento sobre o assunto, para que possamos juntos, tanto nós encarnados como os desencarnados, atingirmos o objetivo que é nos ajudarmos para enfrentarmos todos esses desafios que estamos passando com um pouco mais de tolerância e paciência. E por isso que essa reunião possa ser assessorada por bons amigos espirituais para que ele atinja o seu objetivo principal. Por isso, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos trabalhadores de nosso lar, nós damos início a mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Bom, esse livro aí está muito interessante, né? Então, Mariana, eu vou interromper você um pouquinho, eu não estou te ouvindo. Ué? Eu estou ouvindo, Mariana. Até agora estava. Tá mudo o seu som, não estou ouvindo você. O Nelson está ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu entrei agora. O César estava ouvindo. Está me ouvindo, César? Não, o César não está, não. O César está com problema. É. E agora? Agora estou. E você? Também estou ouvindo. Foi um deslize meu. Legal. Desculpa. Tranquilo. Eu estranhei porque o Nelson estava ouvindo. Mas vamos lá. Então, fazendo o resuminho desse livro que está muito interessante, né? André Luiz está com um instrutor novo, o Alexandre, e esse instrutor, então, levou o André Luiz nos trabalhos que ele é responsável. Então, o André Luiz mostrou para a gente a psicografia, o funcionamento do aparelho do médium, as energias fluindo do médium psicografando, mostrou o grupo que está se preparando para ser médium e não consegue porque tem problema de vampirização, bactérias e tudo mais. Aí, quando ele termina, então, de acompanhar esse médium que tem problema com a vampirização, ele está andando pela rua e ele é procurado por uma senhora. Essa senhora está muito aflita porque o filho dela está prestes a ter um AVC, um derrame cerebral. E ela disse que era muito importante ele continuar mais um tempo na carne ainda, que ele tinha coisas muito importantes para resolver. Então, nós vimos o socorro espiritual. O Alexandre aplica os passes, pede oração e pede ajuda de um espírito chamado Francisco que atua na região. Esse Francisco vem com mais 8 pessoas e todo mundo orando, mas o Alexandre diz que para aquele caso ali, ele precisaria de um encarnado desdobrado do corpo. Então nós vimos a diferença entre um espírito que não está ligado a um corpo e um espírito que desdobrado do corpo, mas ele está ligado ao corpo pelo cordão prateado. Então, para poder dar uma sobrevida aí de no máximo 6 meses para essa pessoa que estava tendo esse ataque de AVC aí por pensamentos atrapalhados, a vida dele estava sendo abreviada, então era preciso de um fluido grosseiro que os espíritos desencarnados, desligados do corpo, não possuíam. Então foram buscar esse espírito que é encarnado ainda e está acostumado a trabalhar com a equipe do Francisco, então sabiam que ele poderia
ser de grande valia, né? Aí fica a dúvida, mas esse médio vai dar o fluido, vai fazer falta para ele? Não. Então, nós vimos no livro Nosso Lar que para fazer um socorro para o marido da ex-mulher do André Luiz, foi necessário o fluido das árvores. Eles pegaram o fluido da mangueira e do eucalipto. Então, o que ele precisa é fluido grosseiro. E só que como quem doa o fluido não fica no vácuo, então, saindo o fluido grosseiro, no local vai entrar um fluido mais sutil. Então, até para o médium que está trabalhando nesse socorro espiritual, é vantajoso. Ele doa fluido grosseiro, recebe fluido sutil no lugar do fluido que ele doou. Então, o Francisco, no final do capítulo, está conversando com o André Luiz, né? E ele termina com uma frase que eu achei muito interessante. Há sempre manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então, a gente está sempre assistido, basta entrar na sintonia deles, né? Então, agora no capítulo 8, o Alexandre está indo com o André Luiz para esse local onde vai ser feita uma palestra. Essa palestra de instrução é para espíritos encarnados que, tipo 2h da manhã, vão estar reunidos nesse local para assistir uma palestra do Alexandre, para preparar novos trabalhadores. Vamos lá então, capítulo 8, no plano dos sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos do sono físico. Sem dúvida, destina-se ao serviço de hoje. Preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor, sem hesitação, conduz os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigia naquela noite pequena assembleia de estudiosos e, assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Dá uma paradinha para a gente ir explicando, mas eu não vou explicar muito não, que esse capítulo vai ser longo hoje, tá? Nem sei se a gente vai conseguir fazer tudo. Então, ele ia ter um trabalho de esclarecimento geral a amigos encarnados. Então, o assunto que vai ser a palestra é mediunidade e psiquismo, tá? Então, vão aproveitar que estão dormindo, desdobrado do corpo, vão ter, então, esse aproveitamento com essa palestra com o Alexandre, tá? E o objetivo, preparar trabalhadores, futuros trabalhadores, ou aperfeiçoar aqueles que já são trabalhadores e precisam de um aperfeiçoamento, então, tá? Ainda encarnados, mas já estão trabalhando, ou pretendem continuar a trabalhar, tá? Então, segundo informações anteriores, dirigia pequena assembleia de estudiosos. Então, não era uma... Mas nós vamos ver na frente que era para ser grande sim, tá? Mas é pequena por causa dos encarnados mesmo. Vamos continuar a leitura, então. Nosso núcleo... de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação.
Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições, mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. E sorridente acentuou: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação de quando em vez há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorreu nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indaguei, curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Dá uma paradinha aí, que isso daí interessa para a gente, né? Se vai lembrar depois quando voltar para o corpo ou não. Mas então, você veja como eu falei, esse grupo era para ter 300 pessoas acompanhando, que são encarnados, que desdobrariam à noite e frequentariam o curso. Mas somente 32 estão frequentando. E mesmo assim, de vez em quando, falta alguém. Então, a gente pode fazer um paralelo com o nosso estudo pelo Skype. Nós começamos com 30 pessoas. Hoje, mesmo firme, nós estamos em 3 pessoas só, 10%. Então, parece que para o encarnado, frequentar um curso com regularidade, um curso que seria do interesse dele, é muito dificultoso ainda, né? Nessa época que nós estamos, né? São muitas coisas prazerosas, de prazeres grosseiros, que atraem o pessoal. Então, o pessoal troca brincando qualquer outro divertimento, distração, por um curso que poderia auxiliar muito na parte espiritual, né? Então, vamos continuar a leitura para ver se o cara que faz o curso certinho, regular, quando ele acorda, ele vai lembrar? Vamos ver. Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente dos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes
recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Legal, né? Então, você veja aí que a pessoa encarnada, quando ela acordar, você veja que tem uma distinção muito grande do pessoa desdobrada, o corpo ficou lá na cama. E a pessoa desdobrada é o espírito, né, que foi na aula, ele tem mais capacidade de recordar. Por quê? Porque o cérebro não participou da reunião. Então, o cérebro tem muita dificuldade de sentir o que acontece, entendeu? Agora, o espírito desdobrado, ele guarda com mais facilidade. Mas, de uma forma ou de outra, tanto um como o outro vai ter um grande ganho de frequentar um curso desses, tá? Então, vai ter um esclarecimento, vai ser muito útil para eles, tá? Mas ele distingue aqui também que isso é muito diferente nos discípulos entre si. Uns se lembram com mais facilidade, normalmente são os médiuns, né? O médium, ele tem mais facilidade de lembrar o que aconteceu no desdobramento do sono, né? Quem não tem uma mediunidade mais aflorada, dificilmente lembra. Mas mesmo não lembrando, é o corpo físico que não lembra, tá? O corpo espiritual que foi lá na reunião, para esse sempre vai ter uma vantagem muito grande, tá? E mais a mais ele vai se tornar um trabalhador do Cristo, ele vai ser utilizado nos trabalhos de socorro espiritual, que nós vimos na aula passada, tá? Então, ele deixa de ser uma pessoa que só usufrui, ele passa a ser um doador de fluidos ligado ao corpo, fluidos grosseiros, que não vai fazer falta nenhuma para ele, tá? Os pensamentos, ou as vantagens que tanto um como o outro desdobrado ou no corpo e na vigília, ele vai ter os seus pensamentos mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces vão ser mais respeitosas e produtivas, porque mudou alguma coisa no íntimo daquele ser em vigília. Ele já tem benefício, sim, tá? Então, o André Luiz, nessa reflexão que ele fez no final aqui, do trecho que o César leu, ele faz uma reflexão. Que maravilha se os 300 frequentassem, se os 300 se preparassem, se os 300 se disponibilizassem a trabalhar. Então, eles parecem que têm muita dificuldade de conseguir auxiliar eles para os trabalhos que eles precisam fazer. Vamos continuar a leitura, então. Sem dúvida, o Alexandre falou. Redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhe é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Seu trabalho, respondeu ele, atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito, mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou. Temos aqui uma nova instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo.
Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Bom, vamos dar uma paradinha aí, porque está um pouco confuso esse final aí. É uma instituição espírita, mas é um lar. Vamos ver isso daí, mas vamos dar uma repassada, então, no que o César leu, né? Então, a última interferência que eu fiz, ele falava, então, que maravilha seria se todo mundo. Mas o Alexandre fala que não pode violentar ninguém. Então, é feito o convite para o espírito no desdobramento vir para o curso, porque notaram algum interesse. Mas ninguém vai forçar ninguém, ele vem se quiser. Só que esse tipo de acompanhamento do curso, que tinha 300 interessados e está só com 32, pede um esforço de ascensão da pessoa que se candidata, tá? Que essas pessoas elas acabam menosprezando um direito divino que ela tem de acompanhar nesse estudo, de se preparar, tá? Porque eles esquecem, por vezes, e até detestam os sagrados deveres que o Pai lhes confiou. Pô, toda noite eu tenho que desdobrar, eu tenho que ir lá, ou não sei se é uma vez por semana, ele não explica aí, mas normalmente as pessoas detestam esse negócio, né? Pô, isso daí já está enchendo as paciências. Eu já há tantos anos acompanho esse estudo, esse trabalho, chega de manhã, eu acordo, eu não lembro de nada. Então você veja bem como é o porquê que de 300 só tem 32, tá? Nesse presente caso é tudo encarnado, tá? Então, eles precisam dos encarnados para aproveitar recurso magnético que ele está falando aqui, tá? Mas esses mesmas pessoas ainda se encontram em luta na Terra. Luta contra o quê? Luta contra os vícios, luta contra as influências, os prazeres da comida, da carne, da bebida. Então, tudo isso daí dificulta, tá? Então, eles chegaram num local que vamos no final aqui que ficou um pouco confuso. Temos aqui uma nobre instituição espírita, então é um centro espírita. O centro que eles foram acompanhar lá, o desenvolvimento mediúnico, não servia, mas esse serve. É um espírito, o sagrado espírito de família evangélica. Então, parece que é uma coisa na residência de uma senhora espírita que transformou a residência dela, o lar dela, num centro espírita. Porque ele termina o que o César acabou de ler aqui, dizendo o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para a instrução dos companheiros encarnados. Então, o encarnado teria mais dificuldade num centro espírita, como nós vimos no começo do livro, a reunião de psicografia, o desenvolvimento mediúnico. Lá vocês viram que eles atendiam muitos desencarnados, tá? E aqui, então, como é um trabalho mais voltado para o encarnado desdobrado, parece que esse ambiente mais parecido com um lar, com uma casa, funciona melhor. Vamos ver, então, o que o Alexandre continua falando. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Carnafaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, uma festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pescadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra dignamente superentendido funciona qual farol no seio das sombras.
indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. Mas nesse instante transpunhamos o limiar. Dá uma paradinha aí. Então vamos ver isso daí com mais calma, tá? Então, você não pode esquecer que grandes ensinamentos da época do Mestre foram feitos na casa do Pedro. Jesus, por exemplo, ele era habilitado a falar na sinagoga. Então, na religião de Jesus, na crença de Jesus, existia o templo na cidade santa, lá em Jerusalém, mas em cada cidade, em cada vilarejo, tinha uma sinagoga. E Jesus era, fazendo uma comparação, tipo de um padre que poderia rezar uma missa hoje em dia numa igreja de um bairro, de uma cidade menor. Então, Jesus era um rabi. Esse rabi poderia assumir as funções dentro de uma sinagoga. Mas as melhores lições de Jesus foram no lar, foram num ambiente familiar. Então, por isso que ele está falando que esse lugar que eles vão fazer o estudo dessa noite aqui é muito parecido com o lar, tá? Então, os pescadores, gente simples, aquele ambiente e aconchego familiar era muito propício para Jesus passar os ensinamentos, tá? E ele diz, então, que um lar em harmonia, onde há entendimento das pessoas, funciona como um farol, tá? No meio da sombra, tá? Então, vai chamar a atenção de todo mundo. E nós vimos nos estudos do começo do livro, no livro passado, principalmente, no Mensageiro, que a dona Isabel, que tinha na casa dela um trabalho de evangelho no lar, ela tinha uma proteção que os espíritos nem chegavam perto, tá? Era num lugar movimentado do Rio de Janeiro, eles ficavam nos arredores da casa dela, mas na casa dela eles nem se aproximavam. Por causa disso daí, é como um farol no seio das sombras, tá? Então, baseia-se na igreja viva do Espírito. Então, o templo, o local, você não precisa de grandes construções, uma basílica como nós estamos em Aparecida, ou na Praça da Sé, nada disso é necessário, tá? O que é necessário, então, é esse ambiente de camaradagem que tem no lar, para um trabalho de porte ser realizado, tá? Então, o futuro da humanidade e não vai precisar desses templos materiais, como eu falei agora, a Basílica de São Pedro, lá em Roma, ou a de Aparecida, isso daí tudo vai ser supérfluo. Então, você vai ter, em locais bem mais simples, igrejas que vão ser escola. As pessoas vão se reunir nesse lugar mais simples para estudar. Igrejas orfanato. Você vai ter serviço de evangelização, você vai cuidar das crianças, você vai ter igrejas hospitais, onde os doentes vão procurar uma palavra, uma cura. Então, isso daí vai ser ministrado por sacerdotes da fé. Não é sacerdotes formados por uma escola espírita,
Nada disso ele está falando, tá? O Espiritismo veio para fazer a diferença, tá? O importante vai ser vincular a palavra de interpretação. Então, o Evangelho já existe há 2000 anos. Então, você ir no local onde uma pessoa pega um trecho do Evangelho e vai fazer uma interpretação daquilo, é as palestras que a gente vê no centro espírita, tá? A criança é a evangelização infantil. Então, o jovem, a mesma coisa, a mocidade espírita, tá? Então, essa é a tendência que ele está mostrando nesse livro aqui. É aonde nós devemos ir. Então, não adianta a gente ficar esperando grandes templos espíritas, onde se realizam trabalhos formidáveis. Os trabalhos formidáveis vão realizar-se nos lugares mais simples, tá? Então, por quê? Porque precisa desse ambiente mais íntimo de camaradagem que se encontra nos lares, tá? Bom, vamos continuar? Intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação. Então, o que precisa são esses que conseguem entender o Espiritismo e essas pessoas simples que não fizeram grandes cursos nem nada, mas que têm esse sentimento de camaradagem, de união familiar. Então, são eles que vão fazer essa transformação. Vamos lá, verifiquei que faltava apenas 5 minutos. Para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar. No espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los então onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Olha aí, então o Alexandre está preocupado, porque dos 300, tinha 32 que ele estava preocupado, que ele estava preparando, e desses 32 estava faltando 2, tá? Então ele está preocupado. O que aconteceu? Bom, outra coisa que é interessante observar, que o trabalho vai começar às 2 e até às 4 da manhã tem que terminar, tá? Por quê? Porque 4 da manhã já está raiando o dia, a pessoa já está se preparando para acordar no corpo. Parece que entre 2 e 4 horas da manhã é um horário propício para o desdobramento, para frequentar cursos, tá? Bom, vamos lá. Então não chegou todo mundo? Não, está faltando 2. Aí o Alexandre, preocupado, como eu falei, pô, vai lá ver se aconteceu algum acidente, alguma coisa, o que está acontecendo, tá? E aí o carinha que está prestando informação para o Alexandre fala assim: e se eles estiverem sobre a influência de entidade criminosa, o que eu faço? Aí o Alexandre falou: deixa para lá, onde estiverem. Então, os que se prendem pela vontade própria ao plano inferior, nós temos que respeitar. A gente gostaria muito que eles estivessem no trabalho de hoje, mas
se tiverem alinhado lá com o plano inferior, deixa quieto, não vamos forçar ninguém, não. Então, vamos continuar a leitura. Dispunha-se o mensageiro a partir. Quando o orientador, percebendo o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandato com presteza, todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei: entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados do Espiritismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Olha aí, tá? Muito chamado, mas poucos os que correspondem, tá? Então, quando encarnado na crosta, que é o nosso caso, não temos consciência dos serviços que a gente realiza durante o sono físico. Então, é geral isso daí, tá? Então, eles precisam da gente, mas a gente nem tem noção que muitas vezes a gente é tirado durante o sono do corpo para ir ajudar eles, entendeu? Mas é preciso, para que haja esse desdobramento, para esse desdobramento ser bom, ser conveniente, é preciso uma preparação espiritual. Então, no mínimo, você deve se higienizar antes de dormir, de deitar, você deve fazer uma prece. Quando eu digo higienizar, não é tomar banho, lavar a cara, não. É fazer uma bela de uma prece, entendeu? Pedindo que você seja utilizado durante o desdobramento para frequentar um curso, para frequentar um trabalho, tá? Mas a maioria, ele diz aqui, sai no desdobramento a caça de emoções frívolas. Então, é a influência dos vícios, a influência dos vampiros que estão ligados à pessoa. Então, a maioria sai a caça de emoções frívolas, tá? Extravasa em todas as direções, por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Então, o André Luiz até pergunta, mas cara que está inscrito num curso de um instrutor do porte desse Alexandre aí, também o mesmo problema? Ele fala, como não? É o Sertório o nome desse que está com o André Luiz, tá? Então, quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Então, da boca para fora, tem muita gente que parece que é o Chico Xavier de hoje, tá? Mas é da boca para fora, tá? Intimamente a coisa muda, tá? Então, ele termina falando isso. Muitos são chamados, escolhidos são sempre poucos. Por quê? Porque o rigor na escolha? Não, porque eles não se preparam, tá?
Vamos continuar a leitura, então. Completando o pensamento. Uma escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assaz, interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou: é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Dá uma paradinha aí que esse negócio de chamado, aí a pessoa que está na carne, ela pode pensar assim, mas eu nunca fui chamado. Então, quando ele fala muitos que são chamados, é muito mesmo, entendeu? Então, não é que eles escolhem alguns, tá? Os chamados, favorecidos são muitos. Agora, os que são favorecidos é aqueles que mais se esforçam, os que mais se preparam. Então, muitos são chamados. E quem que é escolhido? Quem é mais bonitinho, quem tem a pele mais clara, quem tem a pele mais escura, quem é baixinho, quem é mais alto. Não, aqueles que mais se esforçam, tá? Aqui mais embaixo ele fala, Deus chama todos os filhos à cooperação da grande obra, tá? Mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, que se tornam dignos da grande tarefa, tá? Então, o problema não é, mas eu não fui chamado. Com certeza você foi. Ele diz aqui, todos são chamados, tá? Mas os mais devotados, persistentes, é que são escolhidos, tá? Então, se você não foi escolhido, você não foi persistente, não foi fiel, tá? A escolha divina começará sempre pelo esforço de cada um. Então, chegaram na casa do Vieira. O Vieira é um dos que estava... O Alexandre está preocupado, o Vieira não veio, pô. Vai lá, então, o Sertório na casa do Vieira. Sertório e André Luiz chegaram na casa do Vieira. Vamos ver o que eles encontram, então. Em poucos instantes... Encontrávamos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico, unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não. Somos conhecidos velhos. E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que eu não cometi, conservando leviamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maldicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias, desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança.
Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez esse rosto de pavor, que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Dá uma paradinha aí que já teve bastante coisa, tá? Então chegaram, o Vieira está apavorado, ele está no meio de um pesadelo, tá? E do lado dele tem uma entidade toda trajando de preto, né? Mas aí você fala assim, pô, mas pegaram o Vieira na casa dele, o Vieira, por isso que ele não foi no estudo. Então, ele diz aqui que esse cara foi atraído pelo Vieira, tá? Então, creio que ele terá atraído aqui o visitante que o espanta. O Vieira está apavorado, mas foi o Vieira que atraiu esse cara. Como que ele atraiu? À noite, conversando com a família, ele falou desse cara. Então, Vieira me chamou porque ele estava me acusando de faltas que eu não cometi. Então, a entidade de preto aí que está do lado do Vieira, e o Vieira está apavorado, ele foi mal falado pelo Vieira, tá? O Vieira falou de uma forma maledicências, falou coisas que o cara não achava certo isso daí. Então o cara desencarnou, não subiu ainda, não está em nenhuma cidade do nosso lar, está ligado à Croster ainda, e ele vê um amigo dele, um amigo de família, falando dele coisas que não cabia, não correspondia. Então ele foi de noite conversar com o Vieira, explicar o que aconteceu. Mas o Vieira não quer ouvir as verdades, não. O Vieira está apavorado, tá? Então, esse ruído estranho que o Vieira está fazendo, ele está no meio de um pesadelo, tá? Vamos ver, então, interessado nas lições novas. Aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação desse sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado. Longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar-se o amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Dá uma paradinha aí para a gente continuar depois, então. Então, vamos lá, ó. A entidade recebeu uma dura aí do Sertório, mas ele falou assim, e esse cara aí que está em curso lá com o Alexandre, tem conhecimento, ele pode, quando está falando com a família, falar desse jeito de uma pessoa que está morta, que não pode se defender. Então, o Sertório falou assim, esse cara aí que tem conhecimento, frequenta a reunião, tudo, não sabe que os mortos continuam vivos, ele deveria ter mais respeito, né?
Então, o Sertório termina falando isso, né? Creio que você deve desculpar seu amigo, tá? Então, essa entidade que foi mal falada pelo cara que está no pesadelo aí, ele deve ser desculpado. Ele foi inconsequente, ele está apavorado, tá? E, mais a mais, o desencarnado ainda não é uma criatura irrepreensível, tá? Então, o Vieira não vai poder comparecer no trabalho dessa noite, tá? Vamos ver o que o André Luiz falou. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Mas podemos socorrê-lo, acordando-o. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido, energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, e ouviu exclamar palidíssimo. Graças a Deus acordei, que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. O Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Legal. Então, antes de ver o Marcondes, então o André Luiz estava apavorado, né? Esse cara aí está suando frio, está quase desencarnando de medo, nós não vamos fazer nada, tá? Então, o Sertório aí falou: não, eu retirar a entidade vestida de preto eu não posso, porque foi ele que invocou essa entidade falando mal de uma forma inconsequente da entidade. Então, isso eu não posso fazer. O que eu posso fazer é acordar ele, né? Então, eu dei uma sacudida, gritou o nome dele e ele acordou. Graças a Deus, acordei desse pesadelo, tá? Só que em vez de raciocinar, hoje à noite eu falei do Barbosa, o Barbosa veio agora tomar satisfação. Não, ele ficou pensando, o que eu comi essa noite e me deu pesadelo? Então, para você ver como é complicado o encarnado, tá? Mesmo sendo uma pessoa que tem algum conhecimento, já está numa equipe de trabalho espiritual, ele, quando deu uma pisada de bola dessa e recebeu a visita do Barbosa lá para tomar satisfação, ele ficou apavorado e na hora que ele acordou, aliviado, né, que ele saiu do pesadelo, ele não viu nem quem acordou ele, que é o André Luiz e o outro que estão numa vibração superior, e nem viu o de preto que ele já está agora ligado ao corpo, ele agora saiu do pesadelo, né? Mas ele está procurando o motivo, então, no que ele comeu de noite. Vamos continuar, então, vamos ver o que vai acontecer com o Marcondes. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado, todavia o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as coxas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade.
Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre. Já sei que vem procurar. Não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas talvez com o recuo do companheiro que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda, atrevidamente. E não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Dá uma paradinha aí, nós já estamos quase chegando no horário. Eu acho que nós não vamos conseguir ir até o final do capítulo, não. Mas não vamos correr, não, porque o próximo capítulo, além do 9, ele é enorme, tá? Eu acho que se esse vai levar 2 reuniões, aí a gente começa o 9 na próxima, tá? Então, veja bem o caso aqui desse nosso amigo Marcondes, tá? Nosso amigo Marcondes, ele está de boa, ele está tranquilo. Só que tem 3 entidades femininas na cama com ele, tá? Ele está relaxadão, ele está parecendo que ele consumiu ópio, ele está de boa, né? Mas quando ele viu o Sertório e o André Luiz, ele ficou apavorado, né, meu? Ele viu, caramba, pisei na bola, né, meu? Então, dia de trabalho, faltei ao trabalho e caí nessa tentação, tá as 3 tentações aqui na cama comigo. Então ele pôs a mão no rosto, querendo se esconder, não sabia como explicar, né, meu? Então o André Luiz fala que, pelo que o André Luiz conhece, essas 3 entidades que estavam visitando eram da pior espécie que o André Luiz já tinha visto, tá? E elas começaram a maior algazarra. Vocês imaginam 3 espíritos superior feminino, que o feminino sempre gosta de falar muito, né? E você imagina que confusão que foi essas 3, então, quem é vocês? Quem vocês pensam que são? Não sei o quê, vocês não vão tirar o Sertório? Não, tal. Mas o Sertório, que no caso foi ver o que aconteceu, ele só ouvia e demonstrava compaixão, tá? Ele não respondia, não, tá? Aí as entidades falando, não, esse Marcondes aí é fraco, e nós temos curso, e esse Marcondes aí não vai se afastar de nós, não, nós sabemos como manter ele na nossa influência, tá? Então, o André Luiz não se conformava com aquilo, tá? E o André Luiz estava ficando já irritado com essas 3 entidades, fazendo esse esparramo todo, e o Sertório não responde nada, demonstrando bondade. Aí o André Luiz, quando ia responder,
o Sertório fala para ele, calma, calma, André Luiz, 1 minuto de conversação vai provocar, com essas entidades do plano inferior, pode induzir-nos a perder um século. Então, você se meteu numa situação, isso serve para nós encarnados, tá? Você se meteu numa situação que aquela gritaria, aquilo tudo, e começa a te irritar, você tem que ter muita calma, tá? Às vezes, 1 minuto de conversação pode induzir-nos a perder um século. Um século de avanço espiritual você pode perder num minuto de desatenção, tá? Bom, está quase no horário, já são 20h59. Quer comentar alguma coisa, o Nelson? Nossa, cara. Tá bem complexo tudo, não? Vixe, Maria. Ave. Então, o que eu achei mais interessante, né, Nelson, é que não é um qualquer que eles estão visitando. É alguém que o instrutor, o Alexandre, está até sentido. Caramba, dos 300 tem 30 acompanhando. Desses 32 está faltando 2. Estou preocupado, vai ver se aconteceu alguma coisa mais grave, entendeu? Então, um foi descuidado na hora da janta, provavelmente, falando com a família, falou mal de uma entidade que não estava tão elevada, a entidade veio tomar satisfação. Ele estava no tipo de um pesadelo. Esse outro aqui, provavelmente, ele tem uma tendência para esses prazeres da carne, né? E essas entidades não são fracas, não, elas disseram que elas têm até curso, né? E não vai tirar ele da nossa influência, não. Então, na semana que vem, a gente vê no que vai dar essa história aí. Mas provavelmente também não vai faltar na aula hoje, tá? É isso que você está reparando, né? Nossa, é bem complicado, viu? Entender tudo isso é então, por isso que de coisa, né? Por isso que eu acho que essa obra do André Luiz, começando de Nosso Lar, a série toda é uma revelação, tá? Você vê que na orelha desse livro que nós estamos lendo, o Espírito Emmanuel, ele fala que foi feito um projeto na espiritualidade superior para passar para nós encarnados uma revelação, tirar o véu de como funciona o plano espiritual, que nós encarnados nem sonhamos com tudo isso que o André Luiz está revelando para a gente nesses livros, tá? Encarnado, não vê a hora de aposentar, né? Aposentar, não tem aposentadoria não, meu. Você vai sair da dureza da carne e vai continuar vivendo igualzinho. O Vilmar falava sempre, tá? A hora que eu desencarnar, vocês acham que eu vou para onde? Eu vou sair daqui e vou ficar aqui mesmo. A gente não vai para lugar especial não, tá? A gente vai continuar sendo o que a gente sempre foi, tá? A maioria só fala assim, ó, não vejo a hora de me aposentar. Meu Deus do céu. Ouvi tudo isso aí. É. Ixi, Maria. Mas isso sempre foi assim, tá? 2000 anos atrás, Jesus se esforçou para falar isso tudo para a gente, tá? Mas ele sabia que a gente não tinha condições de compreender isso. Então, os apóstolos falaram, mas você fica falando em parábola aí, essas historinhas aí, o povo não compreende. Por que você não fala abertamente essas coisas espirituais? Então, Jesus sabia que há 2000 anos atrás, nós éramos muito menos preparados do que nós somos agora. Então, nós não tínhamos condição de entender sobre isso tudo que Jesus estava tentando passar para a gente. Então, Jesus inventou as parábolas, que foi uma forma muito inteligente de passar isso tudo para a gente. 2000 anos se passaram, nesses 2000 anos nós encarnamos e desencarnamos um monte de vezes, e agora, graças a Deus, os espíritos vêm com esse projeto aí que o André Luiz assumiu de trazer para a gente como funciona o plano espiritual. Nossa. Alerta muito, né? Mas você vê que nós comentamos no começo aqui, nós começamos com um grupo de 30 pessoas aqui no Skype, né? Estamos só nós 3, tá, Nelson?
Nossa. Entraram outros pelo YouTube, que o YouTube tem a vantagem de você poder assistir no dia que você quiser, na hora que você quiser. E está gravado hoje, amanhã eu já coloco no YouTube para quem quiser acompanhar. Parece que tem mais um tanto de pessoas acompanhando lá pelo YouTube. Mas essa persistência que ele fala aqui, manter a persistência no trabalho do bem, é para poucos, tá? Não é para todo mundo, não. É isso aí. Mas tá bom. Tá bom, tá muito bom. Abrindo os olhos nossos, né? Cada vez mais. É. Legal. E aí, César, quer comentar alguma coisa ou vamos encerrar? Estouramos o horário já. Não, não tem nada a comentar, não. Vamos encerrar, então. Então, bom. Nesse momento, então, nós agradecemos por mais essa oportunidade da reunião, que nos ensinou muita coisa. Ainda temos muito o que ler e entender sobre o que se passa do outro lado, as consequências de nossas atitudes, e saber o quão importante também a força da oração familiar para enfrentarmos todos esses problemas que nós mesmos, né, procuramos para nós mesmos, e que Ele possa nos dar, através dessa oração, principalmente o medicamento necessário para o fortalecimento físico e espiritual, principalmente na parte mental, onde deixamos nos elevar por pensamentos frívolos, né? Não só pelo que vemos no dia a dia, mas também o que acompanhamos pela TV, pela internet e tudo mais. Que possamos nos vigiar, que possamos termos essa consciência de que devemos nos bloquear contra essas influências para não deixar que isso nos afete, que nos prejudique, para que também possamos ser pontos de luz e tentar esclarecer também nossos outros irmãos inferiores aí que estão do outro lado, também querendo saciar esse desejo de entendimento, de saber o porquê. São poucos, mas que tem alguns por aí que precisam e que querem um pouco mais desse ensinamento. Por isso, nesse momento, então, que todos eles sejam conduzidos até as escolas espirituais, onde lá receberão muito mais ensinamento, esclarecimento sobre esse assunto e tantos outros também. Receberão também a ajuda espiritual, o medicamento para seus problemas mentais que os afetam. E que nós possamos ter uma boa noite de sono, um refazimento de físico tranquilo, para que possamos despertar plenos e refeitos para mais um dia, que possamos começá-lo bem e terminá-lo também da mesma forma, sempre agradecendo por tudo que nos é oferecido de bom e de ruim, como forma de aprendizado e ensinamento nessa escola chamada Planeta Terra.